Nunca gostei muito do Natal, mas fazia questão de estar presente. Depois que minha esposa morreu, a data passou a ser menos sobre festa e mais sobre lembrança. Mesmo assim, todo ano eu me arrumava, colocava a velha camisa azul que ela gostava, embalava um panetone qualquer e ia para a casa do meu filho, tentando acreditar que ainda havia espaço para mim ali. Naquele ano, o convite veio por obrigação. "O pai pode vir se quiser", ouvi a nora dizer pelo telefone, sem entusiasmo. Era o tipo de frase que pesa mais do que grito. Mesmo assim, fui. Talvez porque ainda esperasse ver no rosto do meu filho um resquício de quem ele foi um dia. O garoto que me pedia para montar o presépio. O mesmo que ria quando a mãe queimava o peru e fazia piada da bagunça. Cheguei cedo demais, como sempre. A casa cheirava a perfume caro e desinfetante, uma mistura fria que tentava esconder a falta de afeto. Megan, minha nora, passava pela sala carregando travessas como se comandasse um banquete de rainha. Tudo reluzia, menos o clima. As risadas que vinham da cozinha soavam ensaiadas, quase profissionais, e cada uma parecia dizer: "Você não pertence mais aqui." Ainda assim, cumprimentei todos com o mesmo sorriso cansado, aquele que a gente usa quando precisa fingir que está tudo bem. Meu filho, Daniel, me deu um abraço curto, protocolar, como quem marca presença em um dever moral. "Pai, senta ali, o jantar vai sair já", disse ele apontando para uma cadeira isolada na ponta da mesa, meio fora do círculo. Enquanto eles se organizavam, eu observava os detalhes, as luzes, o vinho caro, a ausência das velhas decorações que um dia pertenceram à minha casa. Nenhum traço da mãe dele, nem mesmo a toalha de renda que ela sempre usava no Natal. Era como se tivessem apagado qualquer vestígio do passado. E talvez tivessem mesmo. Quando a comida foi servida, todos se sentaram, rindo de piadas internas que eu não entendia. Fiquei em silêncio, mastigando devagar, tentando encontrar sabor em algo além do sal. Foi então que aconteceu. Megan levantou-se de repente, foi até a área de serviço e voltou segurando um rodo, embrulhado em um laço vermelho como se fosse um presente. Sorriu sem graça, mas com ironia nos olhos. "Já que o senhor vive dizendo que quer se sentir útil, toma. Assim pode começar ajudando a limpar, ao invés de ficar sentado aí fingindo que não pode se mover." A sala ficou em silêncio por um segundo, que pareceu uma eternidade. As risadas morreram no ar. Olhei para ela, sem entender, esperando que fosse uma brincadeira mal contada. Mas não era. Meu filho, ao invés de intervir, completou: "Mãe, já se foi há anos, pai. Chega de usar a idade como desculpa para tudo. Tá na hora de contribuir de verdade." Naquele momento, o chão pareceu sumir sob meus pés. Senti algo dentro de mim rachar em silêncio, como vidro quebrando sob o peso do próprio tempo. Não respondi. Apenas olhei para o rodo, depois para ele. As mãos tremiam levemente, mas o rosto permaneceu imóvel. O velho hábito de conter emoções, aprendido em anos de fábrica, voltou naturalmente. Respirei fundo e sorri. O tipo de sorriso que eles não souberam ler. Um sorriso curto, calmo, perigoso. Levantei-me, devagar, peguei meu casaco e disse apenas: "Claro, filho, depois do jantar." E voltei a me sentar com a mesma calma de quem espera o relógio marcar o fim de um turno. O resto da noite passou em silêncio. As vozes voltaram a preencher o ambiente, mas eu não as ouvia. O barulho dos talheres contra os pratos soava distante, abafado, como se estivesse dentro de um aquário. Em cada olhar trocado entre eles havia uma condescendência que me enojava. Falaram sobre viagens, promoções, planos para o próximo ano, e eu percebi com uma clareza dolorosa que não estava em nenhum desses planos. Era um hóspede indesejado, um peso, um lembrete de tudo que eles preferiam esquecer. Quando os pratos foram recolhidos, Megan passou por mim e disse em voz baixa, mas firme: "Não se acostume, tá?
O quarto vai virar escritório em janeiro. Foi o golpe final. Terminei meu copo de vinho e fiquei mais um tempo ali, olhando as luzes piscando na janela. Pensei em quantas vezes, quando Daniel era pequeno, eu passava noites inteiras montando brinquedos de Natal, enquanto minha esposa cochilava no sofá. Pensei em quantas vezes sonhei em ver meu neto abrindo presentes, rindo com a boca suja de chocolate. Agora, tudo o que me restava era o barulho de talheres e um rodo sobre a mesa. Esperei até que todos subissem para o andar de cima. A casa ficou em silêncio, o tipo de silêncio que dói. Levantei-me devagar e caminhei até o quarto de hóspedes, o mesmo que, segundo ela, logo deixaria de ser meu. Abri o armário e comecei a dobrar minhas roupas. Cada camisa parecia mais leve do que antes, como se eu estivesse tirando o peso do corpo. Peguei a foto da minha esposa da mesinha de cabeceira e olhei por longos minutos. Ela me olhava de volta, com aquele olhar que parecia dizer, chega. E eu entendi. Peguei minha mala, a mesma de quando viajei a trabalho pela última vez antes da aposentadoria, e coloquei dentro tudo o que me restava. Algumas roupas, a fotografia, minha carteira e um envelope com papéis que eu não mostrava a ninguém. Antes de sair, deixei um bilhete simples sobre a mesa da cozinha. Não se preocupem, estou cuidando do que é meu. Fechei a porta sem fazer barulho, caminhei até o portão e respirei o ar frio da madrugada. As luzes de Natal ainda piscavam na varanda, artificiais, sem alma. Chamei um carro pelo celular, algo que eles achavam que eu não sabia usar. E quando o motorista perguntou o destino, eu apenas disse, centro. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor e vi a casa encolher, até virar um ponto de luz distante. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia o que deixava para trás. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o silêncio era meu aliado. O Natal que nunca mais esqueci terminou ali, entre o som do motor e o cheiro de chuva que começava a cair. Eles achavam que eu estava indo embora por fraqueza. Mal sabiam que era apenas o início. O táxi me deixou diante de uma pensão velha, dessas com uma luz amarelada na fachada e um letreiro meio apagado que dizia quartos por dia e por semana. O motorista perguntou se eu precisava de ajuda com a mala. Eu disse que não. Nunca precisei de ajuda para ir embora. Só para ficar. O corredor cheirava a desinfetante barato e nostalgia. A mulher da recepção, uma senhora gorda com um sorriso cansado, me entregou a chave do quarto 12 sem pedir documento. Paga amanhã se quiser, disse ela. Subi as escadas devagar, sentindo o corpo pesar mais do que a mala. Quando fechei a porta atrás de mim, o barulho do ferrolho pareceu selar um ciclo inteiro da minha vida. O quarto era pequeno, com uma cama de colchão afundado e uma janela que dava para a rua principal. O barulho distante de carros e risadas alheias preenchia o ar. Sentei na beira da cama e olhei para as mãos. Tremiam. Não de raiva, mas de cansaço. Cansaço de anos tentando caber onde não havia mais lugar. Tirei do bolso a foto da minha esposa e a apoiei na mesa de cabeceira. Ela sorria como se ainda estivesse viva, e por um instante senti vontade de falar com ela. Não em pensamento, mas em voz alta. Fiz isso. Disse. Você viu, né, Clara? O que virou o nosso menino? A foto imóvel parecia responder com silêncio. Peguei o bilhete que deixei na casa e reli em voz baixa. Não se preocupem, estou cuidando do que é meu. Percebi que aquela frase, simples, era a primeira vez em anos que eu afirmava alguma posse sobre mim mesmo. O que é meu? Por tanto tempo, tudo o que tive foi compartilhado, dividido, entregue. Casa, salário, tempo, corpo, paciência. E o que recebi em troca foram migalhas de presença e o título ingrato de idoso difícil. Agora, ali, com o cheiro de mofo e o som de uma goteira persistente no banheiro, percebi que o silêncio que me cercava não era ausência. Era espaço.
e eu precisava desse espaço para pensar. Abri o envelope que carregava na mala. Dentro havia documentos antigos, o contrato da casa, os registros da empresa que ajudei a erguer com o filho antes da aposentadoria, algumas procurações assinadas há anos. Ninguém nunca perguntou sobre isso. Eles achavam que eu tinha deixado tudo nas mãos de Daniel. Na verdade, nunca deixei. Sabia que ele não estava pronto para lidar com poder sem perder o respeito. E agora, pela primeira vez, aquilo tudo fazia sentido. Senti um tipo estranho de calma, como se finalmente cada humilhação tivesse uma utilidade. Peguei meu caderno de capa preta, o mesmo onde anotava contas e lembretes de remédios, e comecei a escrever, não um plano, mas uma espécie de inventário da dor. Listei cada vez que me chamaram de fardo, cada promessa que nunca cumpriram, cada olhar impaciente. Quando terminei, fechei o caderno e encostei a testa nele, respirando fundo. Lembrei de Clara novamente, da vez em que ela me disse durante uma discussão: "Você sempre acha que o silêncio é covardia, mas um dia vai perceber que é estratégia." Na hora não entendi. Agora entendo perfeitamente. Deitei sem tirar as roupas. O colchão rangia a cada movimento e a luz do poste entrava pela cortina fina, riscando a parede com faixas douradas. Fiquei ali, acordado, escutando o som da rua e o próprio coração. Não chorei. As lágrimas já tinham secado anos atrás, em cada conversa onde precisei engolir o orgulho para evitar um conflito. O que senti foi outra coisa. Algo mais sólido, mais antigo, uma tranquilidade que vem de quem finalmente desistiu de ser aceito. Às vezes é preciso abandonar o campo de batalha para perceber que ninguém estava lutando com você, só contra você. A madrugada foi longa. Em algum momento comecei a ouvir um casal discutindo no quarto ao lado. Ele gritava, ela chorava. Pensei em bater na parede e pedir silêncio, mas não fiz. Talvez porque aquele barulho humano, imperfeito, me lembrasse de que eu ainda estava vivo. Quando amanheceu, levantei, tomei um banho rápido e me olhei no espelho. O homem que me encarava parecia outro. Mais velho, sim, mas também mais inteiro. As olheiras profundas e o cabelo desordenado não me envergonharam. Eram cicatrizes de quem sobreviveu ao próprio esquecimento. Desci para o café simples que a pensão oferecia. Pão duro, café ralo, manteiga fria. Comi devagar, saboreando cada mordida como se fosse um gesto de resistência. A dona da pensão passou com uma bandeja e comentou: "Tá sozinho no Natal, hein?" Sorri de canto. "Não, só sem plateia." Ela riu sem entender direito e seguiu seu caminho. Quando terminei, fui até o centro da cidade. As ruas ainda tinham restos de confete e fitas vermelhas caídas das vitrines. A vida seguia. Entrei em uma agência bancária quase vazia. O atendente olhou para mim com pressa, mas parou quando entreguei os papéis. "Preciso verificar alguns documentos de propriedade", disse. Ele digitou, olhou a tela e a expressão mudou. "O senhor é o titular, certo?" Balancei a cabeça. "Sou, sempre fui." Pedi para atualizar meus dados, emitir cópias autenticadas e transferir algumas assinaturas para um formato digital. Ele me olhou curioso, talvez tentando imaginar o que um velho faria com aquilo tudo. Mas eu apenas sorri. Voltei para o quarto à tarde, com a pasta organizada. Sentei à mesa e olhei de novo para a foto de Clara. "Acho que vou cumprir sua promessa, meu amor", murmurei. E naquele instante percebi que a raiva tinha ido embora. O que restava era um tipo de justiça silenciosa, daquelas que não precisam de testemunha. O sol se punha atrás dos prédios, lançando sombras longas sobre o chão de madeira. Peguei o caderno e escrevi uma última frase antes de dormir. "Amanhã não vou desaparecer. Amanhã eles é que vão me notar." Apaguei a luz. Sentei na cama e fiquei observando a escuridão crescer. O silêncio daquela noite não era o mesmo da véspera. Era um silêncio que prometia movimento. E dentro dele senti algo que não sentia havia muito tempo.
Propósito. A madrugada caiu como um cobertor úmido sobre a cidade. O vento atravessava as frestas da janela do quarto 12 e cada sopro parecia sussurrar lembranças que eu tinha tentado esquecer. Fiz café num copo de vidro, o mesmo que usei para escovar os dentes, e fiquei parado olhando o vapor subir. Era amargo, quase intocável, mas era real. E naquele instante, tudo o que eu queria era realidade, sem fingimentos, sem tapinhas no ombro, sem jantares de aparências. Passei boa parte da noite andando pelo quarto, como quem mede o tamanho da própria solidão. No fundo, não era solidão o que eu sentia, era libertação. O barulho dos carros passando lá fora substituía o falatório da casa que deixei. Ninguém me pedia nada, ninguém me mandava calar, ninguém me olhava com pena. Era só eu. E, finalmente, isso bastava. Abri novamente o envelope de documentos. As folhas tinham aquele cheiro velho de papel guardado por décadas, mistura de poeira, tempo e decisão. Toquei cada uma com cuidado, lembrando de quando Clara insistiu para que eu registrasse tudo no meu nome. Nunca se sabe, meu bem. O mundo muda quando o respeito acaba, ela dizia. Eu ria, achando exagero. Na época, o filho ainda era um menino gentil, que me chamava de herói por consertar brinquedos quebrados. Agora adulto, parecia ter esquecido tudo o que aprendeu. Mas Clara, com sua intuição silenciosa, previu o que eu não quis ver. Sentei na cama, a foto dela ao meu lado. A moldura rachada refletia a luz fraca do abajur, como se fosse um espelho distorcido. Falei com ela como fazia nos primeiros meses de luto, quando a casa era grande demais para tanto vazio. Você se lembra daquela promessa? Perguntei em voz baixa. A lembrança veio nítida como se fosse ontem. Estávamos sentados no quintal, em um fim de tarde. Ela enrolando os cabelos com os dedos, eu limpando o velho relógio de pulso. Daniel tinha acabado de entrar na faculdade e andava arrogante, cheio de certezas. Ela suspirou e disse: se um dia ele perder o caminho, promete que não vai empurrá-lo. Vai deixá-lo tropeçar até perceber sozinho. Eu prometi. E foi essa promessa que me segurou por anos, enquanto via o menino se transformar em homem e o homem virar estranho. Mas naquela noite, sentado no quarto de pensão, percebi que talvez tropeçar já não bastasse. Alguns precisam cair para olhar para cima. Do lado de fora, uma sirene cortou o silêncio, seguida por gargalhadas de bêbados atrasados de Natal. A cidade não se importava com a dor de ninguém. E talvez fosse melhor assim. Peguei uma caneta e comecei a escrever uma carta, não para enviar, mas para organizar o pensamento. Daniel, escrevi. Você me disse que eu usava a idade como desculpa. Mas o que você chama de desculpa, eu chamo de história. Cada dor que carrego me ensinou a ser paciente. E agora, essa paciência é o que vai te ensinar o que é respeito. As palavras saíam firmes, sem raiva. Eu não planejava vingança, planejava clareza. Clara sempre dizia que justiça sem raiva é o tipo mais perigoso e talvez o mais puro. Quando terminei de escrever, fechei a carta e guardei na mala, junto com os documentos. O relógio marcava quase 3 da manhã. O corpo pedia descanso, mas a mente girava como motor antigo. A cada minuto, um plano ganhava forma, não em gestos grandiosos, mas em decisões miúdas, burocráticas, certeiras. Começava pela casa, depois pela empresa. Cada assinatura minha, cada coassociação, cada detalhe esquecido ao longo dos anos, tudo voltaria às minhas mãos. Não por ego, mas por ordem. Se eles achavam que eu era um velho frágil, estavam prestes a descobrir o poder de alguém que aprendeu a esperar. Deitei, mas não dormi. Fiquei observando as sombras dançando na parede e pensei em quantas vezes Clara dizia que a noite era o momento em que Deus cochichava respostas,
aos que não tinham coragem de perguntar durante o dia. Fechei os olhos e tentei ouvi-la. Ouvi, sim, não com os ouvidos, mas com o peito. E o que senti foi uma tranquilidade que beirava a fé. Talvez ela estivesse ali, me dizendo que já era hora. Hora de cumprir a promessa, mas do meu jeito. Quando a primeira luz da manhã atravessou a cortina, o quarto parecia outro. O abajur apagado, o lençol amassado, o cheiro do café frio. Tudo tinha uma espécie de dignidade simples. O mundo acordava, e eu acordava junto. Vesti a mesma camisa do dia anterior, passei a mão no cabelo, ajeitei o colarinho e guardei a foto de Clara no bolso do casaco. Antes de sair, olhei uma última vez para o quarto e murmurei: promessa é promessa, meu amor. Só que agora quem vai tropeçar não sou eu. Saí para a rua, o ar da manhã estava cortante, mas limpo. As pessoas passavam apressadas, carregando sacolas, cumprindo rotinas. Ninguém me notava e eu gostei disso. Peguei o primeiro ônibus para o bairro comercial, o mesmo onde ficava o escritório do antigo contador da família. Sentei na janela e deixei o sol bater no rosto. Cada quilômetro me afastava da humilhação da noite anterior e me aproximava de algo que eu ainda não sabia nomear. Talvez dignidade, talvez paz. Enquanto o ônibus deslizava pela avenida, pensei em Daniel e Megan acordando naquela casa limpa demais, sem saber que o silêncio do velho pai não era desistência, era movimento. Que cada passo dado fora de lá era uma linha sendo escrita no acerto de contas que o destino cobra sem aviso. E percebi que, pela primeira vez, eu não sentia ódio. Sentia apenas que algo estava sendo finalmente colocado no lugar. Na parada seguinte, desci, olhei para o céu azul e respirei fundo. A promessa estava viva, e eu também. E o que viria depois, eu já sabia. A conta que ninguém lembrava, prestes a ser aberta. O escritório do antigo contador ficava num prédio discreto, de fachada descascada, no centro velho da cidade. O tipo de lugar onde o tempo não passa, só se acumula. A placa na porta ainda trazia o nome que eu conhecia: Moura em Associados, consultoria fiscal desde 1989. Entrei sem pressa. O cheiro de papel guardado e café velho me atingiu como uma lembrança. A recepcionista, uma moça jovem, perguntou se eu tinha a hora marcada. Eu disse que não. Acrescentei com um sorriso calmo: mas diga a ele que é o Sr. Duarte. Ele vai querer me atender. E eu tinha razão. 5 minutos depois, Moura apareceu, mais velho, com menos cabelo, mas com o mesmo jeito formal de quem sempre soube onde estavam as vírgulas da vida. Seu Duarte, faz quanto tempo? Ele exclamou estendendo a mão. Tempo demais, respondi. Sentamos na sala pequena, cheia de pastas e um relógio de parede que fazia um tic-tac quase irritante. Eu não quis conversa fiada. Fui direto ao assunto. Moura, lembra da empresa que registrei no nome do meu filho? Aquela sociedade limitada que criamos em 2007. Ele pensou por um segundo e depois assentiu. Lembro sim. Comércio de peças e manutenção, certo? Abri a pasta e deslizei alguns papéis sobre a mesa. Pois bem, aquela empresa ainda está ativa e parte dela ainda está comigo. Ele folheou os documentos, ajustou os óculos e murmurou: meu Deus! Sim, o senhor tem 51%. O restante está no nome dele. Olhei para ele com serenidade. E a casa? Perguntei. Ele digitou algumas coisas no computador. Ainda em nome conjunto. O senhor e o Daniel. O senhor nunca transferiu a parte dele, lembra? Só deixou a gestão prática nas mãos dele, mas juridicamente nada mudou. Eu assenti. Perfeito. É isso que eu precisava confirmar. Ele me encarou com curiosidade. Está pensando em vender? Fiz uma pausa antes de responder. Não. Estou pensando em lembrar a todos quem é o dono da história. Pedi cópias autenticadas de tudo. Contratos, registros, títulos.
Moura me entregou o primeiro maço de papéis e perguntou se eu precisava de advogado. Ainda não, disse, mas talvez amanhã. Ele tentou sondar mais, mas não dei espaço. Agradeci, paguei a consulta e saí. Do lado de fora, o sol do meio-dia era frio, um desses que clareia, mas não aquece. Caminhei até uma lanchonete próxima e pedi um café forte. Sentei à janela e deixei o tempo passar, observando as pessoas apressadas com seus telefones, suas urgências pequenas. Eu, pela primeira vez em anos, não tinha pressa. Enquanto mexia o café, pensei em quantas vezes confiei demais na boa vontade dos outros. Clara sempre dizia que generosidade sem limites é o caminho mais rápido para a ingratidão. Ela estava certa. Eu tinha dado ao meu filho não apenas dinheiro, mas segurança, confiança e o teto sob o qual ele se sentia dono. E tudo isso em troca de desprezo e uma humilhação pública na noite de Natal. Agora, sentado naquela mesa simples, eu percebia que o poder muda de forma, mas nunca desaparece. Às vezes, ele só dorme dentro de uma gaveta antiga, esperando o momento certo para despertar. Terminei o café e voltei ao banco onde estivera no dia anterior. Entreguei ao gerente o maço de documentos e pedi para reativar uma conta antiga. Uma que Clara e eu abrimos nos anos 90, quando ainda sonhávamos com viagens e netos. A conta estava intacta, esquecido em silêncio, com investimentos adormecidos que ninguém lembrava. "Quer movimentar, Sr. Duarte?" perguntou o gerente. "Ainda não", respondi. "Por enquanto só quero garantir que está no meu nome." Ele digitou, confirmou, e o som do teclado parecia um compasso exato do que viria depois. Saí do banco e comprei um novo caderno. Na primeira página, escrevi apenas uma frase. Tudo começa com o que ficou esquecido. Depois, listei em ordem os bens, os contratos, as contas, as promessas quebradas. Cada linha era uma lembrança reescrita. E enquanto escrevia, percebi que não havia mais ódio em mim. Apenas uma espécie de limpeza. Não a que eles me mandaram fazer com um rodo, mas a que se faz por dentro, quando a gente decide parar de ser o chão que os outros pisam. Quando a tarde caiu, voltei para a pensão. A dona me cumprimentou com um "boa tarde, moço", que soou como afeto. Subi para o quarto e deixei os papéis sobre a mesa. A luz do pôr do sol atravessava a janela, tingindo o envelope de dourado. Peguei a foto de Clara e apoiei sobre os documentos como se ela abençoasse o que eu estava prestes a fazer. Falei em voz baixa, quase num sussurro. "Você sempre disse que o passado é como um cofre. Agora finalmente encontrei a chave." À noite, o sono não veio. Fiquei deitado, ouvindo o tic-tac do relógio, o som dos passos no corredor, o ruído da cidade ao longe. Pensei em Daniel acordando cedo para trabalhar, em Megan servindo café e sorrindo satisfeita, acreditando que o pai velho tinha fugido com vergonha. Eles não faziam ideia. A casa onde dormiam, o carro na garagem, até o pequeno negócio de que tanto se orgulhavam. Tudo respirava por minha assinatura. E pela primeira vez não me senti vingativo. Senti-me lúcido. Peguei o celular e procurei um número antigo, salvo na agenda. O do advogado que cuidou do inventário de Clara. Quando ele atendeu, a voz era grave, sonolenta. "Senhor Duarte, quanto tempo?" Eu o interrompi com calma. "Preciso de uma consulta amanhã. Coisa simples. Só quero alinhar o que já é meu." Ele concordou de imediato. Desliguei, coloquei o telefone na mesa e fechei os olhos. O silêncio do quarto era denso, quase físico. E dentro dele, senti algo diferente. Não raiva, não tristeza, mas uma espécie de justiça se movendo. Amanhã, pensei, não seria apenas mais um dia. Seria o início da lembrança que faltava àqueles que me apagaram. Porque há dívidas que o tempo cobra sozinho e outras que o próprio dono decide cobrar. Adormeci assim, com a pasta aberta ao lado da cama e o coração firme. Clara teria se orgulhado. E de certo modo, eu sabia. O que viria pela manhã não seria o fim,
mas o primeiro sinal de que o esquecimento deles estava prestes a custar caro. A manhã começou fria e cinzenta. O tipo de dia em que o mundo parece suspenso entre o que foi e o que ainda não aconteceu. Tomei café na pensão e saí sem pressa, com a pasta de documentos debaixo do braço. A cidade já estava desperta, mas dentro de mim o tempo corria devagar, em outro compasso. Cada passo era um ensaio de calma, cada respiração, uma escolha. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. E, mais importante, o que não precisava mais provar a ninguém. Cheguei ao escritório do advogado pouco antes das 9. O mesmo homem que, anos atrás, cuidara do inventário de Clara, agora me esperava com expressão curiosa. Faz tempo, seu Duarte. Espero que esteja tudo bem. Sentei e deslizei a pasta sobre a mesa. Depende do ponto de vista, doutor. Mas o senhor vai me ajudar a colocar as coisas no lugar. Ele abriu a pasta, leu os documentos em silêncio e franziu o senho. Isso aqui dá para mover o mundo, se o senhor quiser. Eu sorri de canto. Não quero mover o mundo, só quero que ele pare de girar sobre o meu nome. Expliquei calmamente o que precisava ser feito. A suspensão da linha de crédito que mantinha a empresa de Daniel de pé, a comunicação formal ao banco de que nenhuma movimentação poderia ocorrer sem minha autorização e o início do processo de retirada de bens pessoais como garantia das dívidas do filho. O advogado experiente não fez perguntas morais, apenas tomou notas e ao final disse: "Vai doer neles." Eu respondi: "Só o que já doeu em mim." Assinei os papéis, reconheci firma no cartório do outro lado da rua e, no mesmo dia, liguei para o gerente da agência. A voz dele mudou quando dei meu nome. "Claro, Sr. Duarte. O senhor é cotitular da conta da empresa. Posso confirmar as informações?" Confirmei uma a uma. Ele hesitou antes de perguntar: "O senhor quer mesmo suspender o crédito e bloquear as transações do outro titular?" "Sim", respondi. Imediatamente. Houve um silêncio do outro lado, e então apenas um "como desejar, senhor." Quando desliguei, senti o ar entrar fundo nos pulmões. Não era alívio, era clareza. Aquilo não era vingança, era apenas matemática emocional. A soma exata do que foi dado e do que foi devolvido. À tarde, sentei num banco de praça com um sanduíche simples e um jornal dobrado. O sol começava a romper as nuvens e eu observava as pessoas passarem sem pressa. Foi ali que o telefone tocou pela primeira vez. O número era conhecido. Não atendi. O som persistiu, insistente até cessar. Poucos minutos depois, outra ligação. Dessa vez, do número fixo da casa de Daniel. Deixei tocar novamente. Depois veio a mensagem: "Pai, aconteceu algo com a conta da empresa. O banco está dizendo que você bloqueou tudo. Pode me ligar, por favor?" Li devagar, como quem saboreia uma ironia tardia. Horas depois, outra mensagem: "Pai, por favor, é sério. Os fornecedores estão ligando, e o gerente disse que sem sua autorização não conseguimos operar. O que está acontecendo?" Não respondi. Deixei o silêncio trabalhar por mim. O silêncio, aprendi, é o único som que realmente ensina. À noite, já de volta ao quarto da pensão, o telefone vibrou de novo. Agora era Megan. "Senhor Duarte, sei que tivemos um mal-entendido, mas o Daniel está desesperado. Se o senhor puder liberar o crédito, prometo que conversamos. Ele está sem dormir, o negócio vai falir." Li a mensagem várias vezes e uma lembrança atravessou minha mente. A voz dela, no jantar de Natal, mandando que eu parasse de fingir estar doente e limpasse o chão. Toquei o vidro frio da janela e respirei fundo. "A limpeza começou", murmurei. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado, escrevendo no meu caderno preto. Descrevi cada passo que havia dado, cada assinatura, cada ligação, cada ausência. Eu não precisava mais falar. O papel falava por mim. Lá fora, o som de chuva começava a cair e as gotas batiam na janela como se marcassem um compasso. Pensei em Clara e imaginei que ela estaria sorrindo, não de vingança, mas de justiça.
Na manhã seguinte, o telefone tocou de novo. Atendi dessa vez. Do outro lado, a voz de Daniel estava tensa, quase trêmula. Pai, por que o senhor fez isso? Eu estou com dívidas, funcionários, compromissos. O senhor está me destruindo. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Estou só pegando de volta o que me tomaram. Você me pediu para parar de usar a idade como desculpa, lembra? Pois é. A idade me ensinou a esperar o momento certo para agir. Ele tentou retrucar, mas eu desliguei. O resto do dia foi um desfile de notificações. Ligações perdidas, mensagens longas, desculpas mal disfarçadas. Algumas até soavam sinceras, outras eram puro desespero. Mas eu mantive a mesma postura. Nada de respostas. Quando o mundo começa a perceber que o velho não é fraco, apenas paciente, o medo muda de lugar. À noite, fui jantar num restaurante pequeno, desses de bairro, onde ninguém me reconhecia. Pedi um prato simples e uma taça de vinho. O garçom me desejou boa noite com um sorriso verdadeiro, coisa rara. Enquanto comia, o telefone vibrou mais uma vez. Era uma chamada de vídeo. O nome na tela, Daniel. Atendi. Ele estava pálido, os olhos fundos. Pai, o banco cancelou a linha de crédito, a empresa vai ser auditada e disseram que a casa também está vinculada. Isso é um erro, né? Observei-o por alguns segundos. Atrás dele, Megan passava apressada, com expressão aflita. Não, respondi calmamente. Não é um erro. É memória. Ele engoliu seco. Pai, o senhor não pode fazer isso. A casa é nossa. Eu o interrompi. Metade dela. E metade de um coração maltratado ainda é inteiro o bastante para decidir. A chamada caiu. Deixei o celular sobre a mesa e terminei o vinho devagar. Lá fora, o vento assobiava nas árvores, e por um instante achei que Clara estivesse ali, sentada à minha frente, sorrindo em silêncio. Eu não tinha vencido nada, apenas refeito as contas da minha própria dignidade. Quando voltei para a pensão, sentei na cama, abri o caderno e escrevi. Hoje o telefone tocou e, pela primeira vez, fui eu quem desligou. Fechei as luzes e deixei a noite fazer o resto. Sabia que, ao amanhecer, os dois estariam pálidos, não pelo frio, mas pelo medo de finalmente perceberem que o homem que desprezaram tinha aprendido a ser invisível até o momento exato em que o mundo precisasse vê-lo. No dia seguinte, o telefone não tocou. Nem uma mensagem, nem um pedido, nem sequer uma tentativa de explicação. Era o silêncio que sempre me negaram, e agora me pertencia. Levantei cedo, tomei banho e me olhei no espelho. A água fria escorria pelo rosto e eu percebia pela primeira vez em muitos anos que aquele homem refletido não parecia mais cansado. Envelhecido, sim, mas firme. O tipo de firmeza que só vem quando a dor para de ser ferida e se torna convicção. Vesti uma camisa limpa, passei o pente no cabelo e saí para a rua. O vento da manhã trazia cheiro de pão quente das padarias e de chuva que ainda não veio. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas apressadas. O mundo parecia correr em volta de mim, mas eu não corria mais atrás de nada. Pensei em Daniel e Megan, provavelmente acordando em meio ao caos, o telefone tocando sem parar, o gerente do banco ligando, os credores pressionando, e eles, talvez pela primeira vez, percebendo o tamanho do que haviam perdido. Almocei num restaurante simples de esquina. A moça do caixa me reconheceu de dias anteriores e perguntou se eu estava bem. Respondi que estava ótimo, e era verdade. Havia algo profundamente satisfatório em comer devagar, sem ter que calar o próprio nome. Pedi arroz, feijão, carne cozida e legumes. Comida de verdade, feita por gente simples. Enquanto comia, pensei no quanto a vida é generosa quando a gente para de disputar espaço em mesas que não nos querem. À tarde, passei no escritório do advogado para assinar mais alguns documentos. Ele me olhou com aquele ar curioso de quem quer perguntar, mas se contém.
O senhor tem certeza de que não quer rever essa decisão? Eu sorri. Doutor, tem coisas que a gente não desfaz sem perder o respeito próprio. Ele assentiu em silêncio. Deixei o escritório e segui até a beira do rio, onde o vento soprava frio. Tirei a foto de Clara do bolso e a apoiei num parapeito de pedra. Eles estão aprendendo, meu amor. Do jeito difícil, mas estão. Quando o sol começou a se pôr, decidi jantar fora. Não queria pensar em nada. Só estar num lugar onde o barulho das vozes não fosse uma ameaça, e sim companhia. Escolhi um pequeno restaurante italiano, escondido numa rua antiga. As luzes eram suaves, as mesas cobertas com toalhas brancas, e o cheiro de alho e azeite preenchia o ar. O garçom, um rapaz novo e educado, me acompanhou até uma mesa perto da janela. Pedi vinho tinto e lasanha. Enquanto esperava, reparei em um casal jovem sentado 2 mesas à frente. Riam alto, trocavam pedaços de comida com os talheres e a mulher gesticulava animada. Aquela leveza me fez lembrar dos meus primeiros anos com Clara, quando o mundo ainda era pequeno o suficiente para caber em um apartamento de 2 cômodos e uma esperança. Sorri sozinho, e o garçom, achando que eu sorria para ele, retribuiu com um gesto simpático. Foi um momento de humanidade simples, mas forte. O vinho chegou. Bebi devagar, sentindo o calor descer pela garganta. No celular, uma notificação acendeu. Era uma mensagem de Daniel. Pai, a empresa foi bloqueada. O advogado disse que o senhor formalizou a suspensão. Precisamos conversar. Por favor. Logo em seguida, outra. Megan está surtando. Disseram que a casa também está no processo. O que o senhor quer de nós? Eu olhei para a tela por um tempo. Depois a virei para baixo. A resposta era simples. Nada. Eu já tinha tudo o que precisava. Silêncio e paz. Enquanto comia, uma lembrança me atravessou. O último jantar de Natal. O rodo na mesa, o riso dela, a condescendência dele. Tudo parecia distante agora, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. Era estranho pensar que, enquanto eu saboreava aquele jantar calmo, eles provavelmente estavam vasculhando papéis, discutindo, se acusando, tentando entender onde erraram. Não sabiam que o erro não estava em perder o dinheiro, estava em ter perdido o respeito. Terminei a refeição e pedi sobremesa. Pudim, o favorito de Clara. Quando a colher mergulhou na calda, senti uma espécie de presença doce e silenciosa. Lembrei da risada dela, do jeito como ela dizia que eu era orgulhoso demais para desistir. Talvez fosse verdade, mas naquela noite o orgulho não era teimosia, era redenção. Saí do restaurante e caminhei devagar pelas ruas iluminadas. As vitrines exibiam enfeites de fim de ano ainda pendurados, e o som distante de uma música natalina ecoava de um alto-falante velho. Sorri com ironia. O mundo repetia o Natal como um ritual, mas o meu já tinha acabado semanas antes, e de certa forma, recomeçado desde então. De volta à pensão, subi as escadas com calma, sem pressa de chegar. No corredor, a dona me desejou boa noite e comentou: "O senhor parece outro homem, sabia?" Eu ri. É que finalmente estou jantando comigo mesmo. Ela achou graça, mas não entendeu. Entrei no quarto, deixei o casaco na cadeira e me sentei na cama. Peguei o caderno preto e escrevi: "Hoje jantei em paz, e a paz é o prato que eles nunca aprenderam a servir." Fechei o caderno, apaguei a luz e fiquei um tempo deitado, olhando o teto. O telefone, pela primeira vez, ficou no silencioso. Se houvesse alguma nova ligação, que esperasse. Amanhã eu saberia o próximo passo. A justiça do tempo se faz no ritmo da paciência, e eu agora tinha tempo de sobra. 2 dias se passaram sem que eu atendesse nenhuma ligação. O mundo deles lá fora começava a ruir em silêncio. No 3º dia, o telefone da pensão tocou. E, para minha surpresa, era o advogado. "Seu Duarte, acredito que o senhor deva saber.
O banco formalizou a suspensão total da linha de crédito da empresa e enviou notificação de execução. Como o imóvel consta como bem de garantia, será avaliado. Dentro de 15 dias eles terão de apresentar solução ou perderão a propriedade. Ouvi tudo sem reagir. Faça o que for necessário dentro da lei, doutor. Respondi apenas. Antes de desligar, ele hesitou. O senhor sabe que isso vai ter repercussão, certo? Sorri de leve. Toda verdade tem. Só demora a aparecer quando há barulho demais por cima. Naquele mesmo dia, Daniel finalmente foi até o escritório do advogado. Soube porque ele me ligou logo em seguida, mas deixei cair na caixa postal. A mensagem era curta e a voz seca, cansada. Pai, o que o senhor está fazendo? A casa é nossa, o negócio é nosso, tudo que construímos foi juntos. Não destrua isso. Eu quase ri da ironia. Eles destruíram o que havia de mais valioso, o respeito, e agora temiam perder apenas o concreto. À tarde, fui até o cartório registrar uma alteração simples, mas definitiva. O imóvel principal e as cotas da empresa passariam, por minha vontade, para uma fundação recém-criada em nome de Clara. O advogado já havia preparado tudo. Fundação Clara Duarte. Lar para Idosos Independentes. Esse seria o nome. Quando assinei, senti o peso sair dos ombros. Era o destino exato que ela teria escolhido. Transformar dor em abrigo. Deixei instruções claras. Parte do valor seria usado para reestruturar um pequeno casarão abandonado na Zona Norte, transformando-o em residência para idosos com renda baixa. Eles vão ter o que eu não tive, pensei. Um lar sem humilhação. Enquanto isso, o caos crescia do outro lado da cidade. Daniel ligou para Moura, o contador, exigindo explicações. Moura, leal como sempre, respondeu apenas: seu pai nunca deixou de ser o titular. Ele apenas não cobrava nada, até agora. Megan, por sua vez, ligava para o banco tentando argumentar. Disseram-lhe o óbvio: sem autorização do co-titular, nenhuma transação seria revertida. Foi então que as máscaras começaram a cair. Soube, através de um amigo antigo, que Megan havia começado a espalhar uma versão conveniente da história. Dizia que eu estava senil, que havia sido manipulado por terceiros, que o bloqueio era resultado de confusão. Uma mentira que ecoava bem entre os vizinhos, até que alguém, provavelmente um dos funcionários do cartório, deixou escapar o registro público da fundação. No documento constava meu nome, minha assinatura e o propósito social: garantir dignidade a idosos esquecidos pela própria família. A notícia se espalhou mais rápido do que imaginei. Um pequeno jornal local publicou uma nota discreta com o título: ex-empresário doa patrimônio para a fundação em homenagem à esposa falecida. O texto era curto, sem mencionar Daniel ou Megan, mas quem conhecia a família entendeu o recado. Em poucas horas, as redes sociais começaram a ecoar a manchete. Amigos distantes, parentes esquecidos, colegas de trabalho, todos comentavam, uns elogiando, outros especulando. Daniel tentou controlar o estrago, mas quanto mais se explicava, mais evidente ficava o contraste entre o homem que ajudava idosos e o filho que o expulsara de casa. Na noite em que a matéria saiu, eu estava sentado na varanda da pensão, tomando café morno e ouvindo rádio. A voz do locutor parecia distante, até que reconheci as palavras. Uma história de generosidade e recomeço comoveu a comunidade de São Gabriel. O Sr. Duarte, de 71 anos, criou uma fundação para idosos após um episódio familiar difícil. Em entrevista, ele declarou: nem todo abandono é perda, às vezes é libertação. Sorri sozinho. Eu não havia dado entrevista nenhuma, apenas deixado uma frase no registro da fundação. Alguém, provavelmente o advogado, a divulgou, mas ela soou perfeita. Clara teria gostado. Na manhã seguinte, encontrei na portaria um envelope deixado sem remetente. Dentro, um bilhete curto de Daniel.
Pai, por favor, podemos conversar pessoalmente? Você está sendo injusto. Isso está virando fofoca. A imprensa não entende nossa família. Li sem emoção. O ego, percebi, ainda falava mais alto que o arrependimento. Ele não queria pedir perdão. Queria controlar a narrativa. Que ficasse com ela. Eu tinha a minha verdade, e ela já estava pública. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher chamada Beatriz, jornalista de um jornal maior, querendo uma entrevista sobre a fundação. Hesitei. Parte de mim queria recusar. Ainda havia pudor em expor feridas antigas. Mas outra parte sabia que a história não era só minha, era de todos os que já foram silenciados dentro da própria casa. Aceitei. Mas quero falar do que começou depois, não do que me tiraram, avisei. A entrevista aconteceu num café tranquilo. Ela era jovem, mas sabia ouvir. Perguntou o que me levou à decisão. Respondi. A falta de gentileza. Às vezes ela custa mais caro do que o dinheiro. Perguntou sobre meu filho. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele ainda vai entender o valor da palavra lar. Quando a matéria saiu, o título era simples, direto. A casa que virou abrigo. Um pai transforma abandono em esperança. A repercussão foi imediata. As doações começaram a chegar, pequenas no início, depois maiores. Um empresário anônimo ofereceu voluntariamente ajuda na reforma do casarão. Pessoas se mobilizaram. A cada novo apoio, eu sentia Clara mais próxima. Enquanto isso, Daniel desapareceu das redes sociais. Megan, envergonhada, retirou-se dos grupos de vizinhança. Ninguém mais falava com eles. A verdade havia feito o trabalho que eu não precisei fazer. Naquela noite, voltei para o quarto. Sentei na cama e escrevi no caderno. Eles disseram que eu destruí minha família. Mas o que destruía a família já estava lá. Eu só tirei o tapete que escondia a sujeira. Fechei o caderno, apaguei a luz e fiquei olhando a escuridão. Pela primeira vez, o silêncio não era o som da solidão, mas o eco da verdade sendo dita sem precisar de voz. A entrevista que eu havia dado ao pequeno jornal local parecia um gesto modesto, quase insignificante. Mas nos dias seguintes, transformou-se em algo muito maior. Meu telefone, antes instrumento de silêncio, passou a vibrar de tempos em tempos. Não com pedidos de desculpas ou cobranças, mas com mensagens de desconhecidos. Gente que eu nunca tinha visto me escrevia dizendo que havia lido a matéria e se reconhecido nas entrelinhas. Um senhor de Curitiba me escreveu. Também fui expulso da casa que paguei. Obrigado por me lembrar que ainda dá para recomeçar. Uma mulher de Goiás mandou um e-mail curto, apenas com a frase: meu pai morreu sem se defender. O Senhor fez por ele. Li cada uma dessas mensagens devagar, sentindo o peso e o consolo que elas carregavam. Não respondi a todas, mas li todas. Havia nelas uma espécie de justiça silenciosa, o eco de muitas vozes abafadas por anos. Foi quando o telefone tocou novamente, desta vez, de um número de São Paulo. Era Beatriz, a jornalista do Jornal Maior, dizendo que sua matéria estava repercutindo e que uma emissora queria conversar comigo. Nada invasivo, ela garantiu. Só uma entrevista curta sobre a fundação. Pensei por um momento antes de responder. Minha primeira reação foi recusar. Sempre odiei câmeras e microfones. Durante anos, até mesmo fotos de família me deixavam desconfortável. Eu era o tipo de homem que preferia estar atrás, observando. Mas Beatriz insistiu com uma doçura que me lembrou Clara. O senhor não precisa se explicar, só precisa contar o que fez. Concordei. A equipe chegou na manhã de quinta-feira. 2 repórteres jovens, uma moça de blazer e um rapaz de câmera no ombro. Gravaram do lado de fora da pensão, sob o sol ameno de inverno. Eu não quis cenário arrumado. Pedi apenas que mostrassem o casarão, que estava sendo reformado, as paredes descascadas, o portão azul, o mato crescendo entre as rachaduras.
Era o símbolo perfeito. Algo abandonado voltando a ter propósito. Quando ligaram a câmera, a repórter perguntou: Senhor Duarte, o que o motivou a transformar uma perda familiar em um projeto social? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. A necessidade de provar para mim mesmo que o amor não termina quando alguém fecha a porta. Ele só muda de endereço. Ela sorriu, surpresa com a resposta, e prosseguiu. O senhor quer enviar alguma mensagem ao seu filho se ele estiver assistindo? Respirei fundo. Sim, quero dizer que eu o amo. Só que aprendi que amar não é proteger da consequência, é permitir que ela ensine. A entrevista terminou ali, sem lágrimas, sem raiva. Eles foram embora agradecendo e eu fiquei parado um tempo olhando o casarão, imaginando como seria quando tudo ficasse pronto. Podia ver o refeitório cheio de risadas, o som de rádios antigos tocando, os velhos contando histórias que ninguém mais queria ouvir. Podia me ver ali, sentado entre eles, finalmente pertencendo a algum lugar de novo. 2 dias depois, o vídeo foi ao ar. Eu não assisti ao vivo. Só soube porque a dona da pensão bateu na porta empolgada, dizendo: Seu Duarte, o senhor tá na televisão, olha só. Ela segurava o celular com a tela aberta no site da emissora. No vídeo, eu aparecia com o rosto meio cansado, mas os olhos firmes. O som da minha própria voz ecoou no quarto. Amar também é deixar partir. Às vezes, é o único jeito de não se perder junto. A repercussão foi maior do que eu poderia imaginar. Pessoas começaram a deixar bilhetes na portaria da pensão. Alguns com doações, outros com simples palavras de apoio. O advogado ligou para avisar que a conta da fundação estava recebendo depósitos anônimos. Acho que o senhor virou notícia de verdade, ele brincou. Ou talvez esperança. Enquanto isso, o silêncio de Daniel se tornava mais ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhum pedido, nada. Apenas um vácuo onde antes havia acusações. Soube por um conhecido que ele e Megan haviam deixado a cidade por uns dias, tentando fugir dos comentários. A vizinhança já sabia de tudo, e os sussurros eram inevitáveis. O filho que expulsou o pai. Era assim que se referiam a ele agora. Não por ódio, mas por constatação. A verdade, quando chega, não precisa de adjetivos. À noite, fui até o casarão em Reforma. As luzes estavam acesas e 2 pedreiros trabalhavam ainda mesmo tarde. Entrei devagar, sem atrapalhar. O som das marretas batendo nas paredes era o mesmo ritmo do meu coração. O chão cheirava a poeira e tinta. Caminhei pelos cômodos, tentando imaginar como ficaria quando tudo estivesse pronto. Os quartos simples, o refeitório com janelas largas, um jardim no fundo com bancos de madeira. Parei diante de uma parede recém-rebocada e toquei o cimento fresco. Era frio, áspero, mas cheio de promessa. Naquela parede alguém havia escrito com giz: Fundação Clara Duarte. O recomeço existe. Fiquei olhando por um bom tempo até que percebi que estava sorrindo. Não aquele sorriso social polido, mas um sorriso que nasce de dentro, que se reconhece como vivo. Voltei para a pensão com o cheiro de tinta ainda nas mãos. No quarto, abri o caderno preto e escrevi: Hoje fui reconhecido não como pai, mas como homem. E talvez isso baste. Porque no fim quem entende o valor do amor, entende também quando ele deixa de ser abrigo e vira estrada. Fechei o caderno e deixei a janela aberta. O vento entrou devagar, trazendo consigo um pedaço de serenidade. Pela primeira vez em anos, adormeci sorrindo. Não por vingança, mas por gratidão. A vida tinha me ensinado que há 2 tipos de vitória. A que aparece nos aplausos e a que acontece no silêncio. Eu escolhi a segunda. E enquanto o mundo comentava minha história, eu sabia que o mais importante ainda estava por vir. O reencontro. O inevitável acerto entre o sangue e a verdade. A reforma do casarão seguia firme. O barulho de martelos e o cheiro de tinta fresca se misturavam ao som distante da cidade.
Eu ia até lá quase todos os dias, não para supervisionar, mas para ver com os próprios olhos o que a dor pode construir quando é guiada pela calma. Os pedreiros já me conheciam e me cumprimentavam com respeito. Chamavam-me de Seu Duarte, com um sorriso verdadeiro. O tipo de respeito que não se compra, se conquista em silêncio. Era uma manhã fria de quarta-feira quando tudo começou. Eu estava sentado no jardim lateral, observando os homens carregarem tijolos, quando ouvi passos hesitantes atrás de mim. O som das folhas secas sendo esmagadas pelo peso de um corpo conhecido. Antes mesmo de virar, senti. Era ele. Daniel. Fiquei parado por alguns segundos, respirando fundo. Depois me virei devagar. Ele estava mais magro, o rosto abatido, a barba mal feita. Vestia uma jaqueta surrada e segurava o celular nas mãos, como se fosse um escudo. Nenhum som saiu por alguns segundos. Só o vento cortando o espaço entre nós. Por fim ele disse: "Pai, posso falar com o senhor?" Assenti sem me levantar. Ele se aproximou, sentou no banco ao meu lado e ficou olhando para o chão. "Eu vi a matéria", começou. "Vi as pessoas elogiando o senhor, chamando de exemplo de herói. E percebi que, talvez, eu nunca tenha entendido o homem que o senhor é." As palavras saíam pesadas, como quem carrega culpa e ainda não aprendeu a lidar com ela. "Não vim pedir dinheiro", continuou. "Nem a casa, nem a empresa. Eu vim porque não consigo dormir desde que tudo aconteceu. Eu achei que estava cuidando da minha família, protegendo o que era nosso. Mas hoje vejo que estava só repetindo o que aprendi de errado. Acreditar que quem dá é fraco e quem toma é forte." Olhei para ele com calma. Os olhos de Daniel eram os mesmos do menino que um dia correu de bicicleta pelo quintal e gritou: "Pai, olha o que eu aprendi." Mas agora estavam opacos, cansados, quebrados. Esperei que terminasse. Ele esfregou as mãos nervoso. "Eu não sei como pedir perdão", murmurou. Respirei fundo antes de responder. "Não precisa pedir. Perdão não se implora, se prova. E você ainda vai ter muito tempo para isso." Ele me encarou, confuso. "O senhor ainda me odeia?" Balancei a cabeça. Odiar dá trabalho demais. Só aprendi a não esperar mais nada. E é nisso que mora a paz. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não hostil. Era o tipo de silêncio que antecede a compreensão, mesmo que ela nunca venha inteira. Daniel olhou ao redor, para as paredes recém-pintadas, para as janelas abertas. "Isso aqui é tudo da mãe, né?" Eu sorri de leve. "É, tudo dela. E de certa forma também seu. Porque foi a falta que vocês me deixaram que me deu força para construir isso." Ele abaixou a cabeça. "Eu errei, pai." "Sim", respondi. "Mas errar é humano. O problema é quando o erro vira hábito. E o seu virou." Por um instante achei que ele fosse se levantar e ir embora. Mas não foi. Ficou ali, parado, olhando o chão, com o peso da verdade sobre os ombros. Depois levantou-se devagar. "Eu queria ajudar aqui", disse. "Trabalhar de alguma forma. Não para compensar nada, só para..." Procurou as palavras e não achou. "Para merecer estar aqui." Eu o encarei por alguns segundos, tentando entender se havia sinceridade. E havia. Mas também havia confusão, arrependimento, culpa. E nenhuma dessas coisas se resolve num dia. "Não é assim que funciona", respondi. "Ninguém ajuda o que ainda não entende. Quando você souber o que é ajudar sem esperar perdão, volte." Ele assentiu com os olhos marejados. "Eu volto, pai." "Eu estarei aqui", respondi. Ele deu alguns passos para trás, como quem teme quebrar o pouco que restou. Antes de sair, virou-se mais uma vez. "A mãe teria orgulho do senhor." Demorei um instante para responder. "Ela teria pena de nós dois", murmurei. Daniel ficou parado por um segundo. Depois baixou a cabeça e foi embora. Fiquei observando até que sumisse na esquina. Só então me permiti respirar fundo. O coração batia firme, mas tranquilo. Não havia vitória. Não havia vingança.
Apenas um tipo estranho de justiça que, por fim, se cumpria. Sentei de novo no banco e olhei o casarão. Os pedreiros continuavam o trabalho, indiferentes ao drama que acabara de acontecer. Gostei disso. A vida seguia como deve ser. Peguei o caderno preto e escrevi. Hoje ele voltou. Não como filho, mas como homem em ruínas. E mesmo assim voltou. Talvez seja isso o amor. Esperar sem alimentar esperança. Quando o sol começou a se pôr, uma luz dourada atravessou as janelas do casarão e iluminou as partículas de poeira no ar. Aquilo me pareceu simbólico, como se Clara estivesse ali, assistindo de algum lugar. Sorri sozinho e fechei o caderno. A história ainda não tinha terminado, mas eu já sabia que o próximo Natal seria diferente. E que, quando a ceia fosse servida, finalmente haveria alguém à mesa que entendesse o valor do silêncio. 1 ano depois, o casarão estava pronto. As paredes, antes descascadas, agora eram de um branco limpo e luminoso. As janelas, abertas, deixavam entrar o vento do fim de tarde e o cheiro distante do mar. O jardim florescia tímido, com roseiras plantadas pelos próprios moradores. Nas portas, penduramos pequenas guirlandas de palha. Eu nunca fui homem de decorar, mas aprendi que símbolos também alimentam a alma. O lar Clara Duarte abrigava 12 idosos. Nenhum deles me devia nada, e talvez por isso houvesse tanta leveza ali. Havia risadas no corredor, cheiro de bolo saindo da cozinha, e a música baixa de um rádio antigo preenchendo os espaços que um dia foram silêncio. Eu passava os dias ajudando em pequenas coisas, conferindo listas, consertando fechaduras, servindo café. Às vezes contava histórias, outras apenas ouvia. Cada rosto ali carregava um pedaço da solidão que um dia me pertenceu, e cada conversa era um lembrete de que a vida continua mesmo quando a gente acha que acabou. Na véspera de Natal, o refeitório estava cheio. A mesa comprida, coberta por uma toalha vermelha, reunia todos. As vozes se misturavam, e o som dos talheres batendo nos pratos era o som da vida voltando. Sentei na ponta da mesa, não por autoridade, mas por costume. O garçom voluntário servia vinho barato em copos de vidro desiguais. Ninguém ligava para isso. As pessoas brindavam o que tinham. E mais do que nunca, eu entendia o valor desse gesto. Quando a sobremesa chegou, uma funcionária entrou com um envelope nas mãos. Chegou para o senhor seu Duarte, disse. O papel estava amassado, o remetente familiar. Era de Daniel. Abri com calma. Dentro havia uma carta escrita à mão. A caligrafia trêmula, o tom simples. Pai, não sei se o senhor vai me ler, mas eu precisava tentar. Estou trabalhando em outro estado. Comecei de baixo, mas com o pouco que sobrou da empresa, consegui abrir um depósito de materiais. Não ganho muito, mas pela primeira vez acordo em paz. Hoje é Natal, e eu pensei na mãe, em tudo que o senhor fez. Queria estar aí, mas sei que não mereço. Ainda assim, deixo um pedido. Quando o senhor olhar o céu hoje, lembre que tem alguém fazendo o mesmo, agradecendo por ter aprendido. Tarde, mas aprendido. Com amor, Daniel. Fiquei alguns segundos imóvel. Depois dobrei a carta e coloquei-a no bolso. Olhei para a mesa à minha frente, os rostos felizes, as vozes misturadas, o som de risos e talheres. Clara teria gostado daquela cena. Saí para a varanda levando comigo uma taça de vinho. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. A noite era serena e o ar trazia o cheiro doce de jasmim das flores do jardim. Peguei o caderno preto, o mesmo que me acompanhara desde o primeiro dia naquela pensão, e escrevi a última frase. Eles me deram um rodo, e com ele limpei da minha vida tudo o que não era amor. Fechei o caderno, respirei fundo e ergui a taça em direção ao céu. Feliz Natal, Clara, murmurei. Atrás de mim ouvi passos. Era uma das moradoras, Dona Hilda, segurando um prato com rabanadas. Venha para dentro, seu Duarte, vai esfriar. Sorri e segui com ela. Dentro do salão, alguém começou a tocar violão, desafinado e bonito.
Todos cantavam juntos, sem ritmo, mas com verdade. Sentei-me à mesa e olhei em volta. Pela primeira vez em muitos anos, não me senti hóspede de nada. Aquele lugar era meu, não por papel nem por posse, mas porque ali havia o que faltava na casa que deixei: humanidade. E enquanto os outros brindavam, pensei em Daniel. Imaginei-o talvez em uma pensão qualquer, olhando para o mesmo céu, lembrando da mãe, tentando ser alguém melhor. Eu não o odiava. Pelo contrário, desejava que encontrasse paz, do mesmo jeito que eu encontrei, não na vingança, mas no aprendizado. Quando o relógio marcou meia-noite, as luzes da árvore piscaram e o salão foi tomado por um coro suave de Feliz Natal. Senti algo quente subir pelo peito, não emoção de lágrimas, mas gratidão. Era como se o tempo finalmente tivesse limpado cada ferida com o pano da dignidade. Peguei a foto de Clara que sempre carregava comigo e a coloquei sobre a mesa. A chama da vela refletia no vidro e o sorriso dela parecia vivo, cúmplice. Aproximei a taça e murmurei: "A casa é tua de novo." Naquela noite dormi cedo, sem peso, sem raiva, sem lembranças que doíam. O vento entrava pela janela e as risadas ecoavam no corredor. O mundo lá fora ainda era imperfeito, mas o meu pequeno pedaço dele finalmente estava limpo. O Natal seguinte não trouxe milagres, trouxe silêncio. E o silêncio, aprendi, é o som exato da paz.